Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá falar da legislação previdenciária. Com relação à legislação federal, o primeiro assunto que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito à regulamentação do parcelamento, negociação de débitos inscritos em dívida ativa da União, através da portaria 6.757, de 1º de agosto, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional disciplinou as normas para a transação dentro do que dispunha a Lei 14.375, de junho de 2022. Em termos de modalidades de transação, diferentemente do que muitos esperavam, ela se mantém dentro dos mesmos padrões do regularismo, que nós temos hoje chamado regularismo, onde não vai ser possível os contribuintes acessarem uma plataforma única e ali obterem de forma automática descontos de multa e juros, utilização de prejuízo, de crédito de prejuízo e base negativa, assim como aconteceu com os refis dos anos anteriores. A Procuradoria manteve dentro dessa regularização o mesmo padrão que está hoje no portal do Regularize. Então, o que seria possível fazer? Os contribuintes hoje eles têm vão ter a possibilidade de fazer as transações por adesão à proposta da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ou seja, vão acessar o portal da PGFN, prestar as informações que são exigidas pela PGFN e vão obter um resultado de quais modalidades de transações podem aderir, com desconto ou sem desconto, com prazo. Depois, também vai haver a possibilidade de uma transação individual proposta pela própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E, por último, os contribuintes, ao não se sentirem satisfeitos com as condições que receberem nas transações por adesão, eles podem, então, propor transações individual para aqueles débitos que estão inscritos em dívida ativa, inclusive de fundo de garantia. Então, como eu disse no início, a regulamentação, o que foi disciplinado pela PGFN, não vem assim então de encontro aos anseios dos contribuintes que estão com débito inscrito em dívida ativa, que seria de fazer uma negociação direta, bem objetiva, já ter todos os descontos, as possibilidades de já aplicar o uso dos créditos de prejuízo, base cálculo negativo da contribuição social. Então não vamos ter essa possibilidade. Tá? Em termos de negociação, tá? Os contribuintes, uma vez lá feito o cadastramento e prestado as informações, eles poderão ter descontos, terão alguns prazos e condições. Vão ter desconto na utilização dos créditos de prejuízo e da base negativa, somente naqueles casos em que o crédito for considerado irrecuperável ou de difícil recuperação, ou seja, os contribuintes que são detentores de dívidas em dívida ativa e que possuem prejuízos fiscais e base de cálculo negativo acumulada, para usufruírem dos créditos desses prejuízos e base negativa para abater dos dão em dívida ativa, somente se enquadrarem na classificação de débitos considerados irrecuperáveis de difícil recuperação. Então, continua a mesma metodologia do regularismo que é hoje. Os contribuintes sendo classificados os débitos como difícil recuperação ou irrecuperáveis, tem a possibilidade de conseguir os descontos e agora vai ter também a utilização dos créditos de prejuízo de base negativa. A possibilidade do parcelamento, em até 120 vezes, flexibilização na regra de substituição de garantias, da flexibilização nas regras para constrição e alienação de bens,
e a possibilidade da utilização de créditos líquidos e certos de contribuinte em desfavor da União, reconhecido em decisão transitada em julgado, né, ou de precatórios federais próprios ou de terceiros para fins da amortização e liquidação do saldo devedor. E o que é vedado nessa transação? Tá? Nessas transações é vedado reduzir o montante do principal do crédito, né? Redução de multas de natureza penal, é proibido, não pode reduzir o débito em mais do que 65%, o débito consolidado não poderá ser reduzido em mais de 65%, né? E sempre que o contribuinte tiver direito a usar os créditos de base de cálculo negativa do Imposto de Renda e Contribuição Social e do prejuízo fiscal, essa redução não poderá ultrapassar a 70% do débito após as reduções. Também a concessão de prazo não poderá ser superior a 120 meses e também não poderá ser objeto de negociação créditos não inscritos em dívida ativa da União ou de fundo de garantia. Então, o que significa? Aqueles créditos que estão no âmbito da Receita Federal, que não forem inscritos em dívida ativa, não estão abarcados por essa regulamentação. Então, com relação, como eu tinha dito, né, os créditos de prejuízo e base de cálculo negativa, eles serão admitidos para liquidação de até 70% do saldo remanescente dos débitos, né, não podendo reduzir mais de 70%, o que já é uma grande medida que beneficia os contribuintes. Então, com relação assim ao regularize e a regulamentação desse parcelamento dos débitos em dívida ativa, o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores seriam esses. Agora nós temos uma segunda alteração na legislação que diz respeito a um incentivo fiscal, que é a prolongação do incentivo da indústria da reciclagem. Através da Lei 14.260 de 2021, tinha sido instituído uma série de artigos para incentivar o setor da reciclagem. Tá? E esses artigos tinham sido vetados quando da promulgação da Lei 14.260. Agora, no dia 4 de agosto de 2022, os vetos aos artigos da Lei 14.260, que instituíram o incentivo da reciclagem, foram derrubados. Então, foram restabelecidos esses artigos, de forma que agora vai entrar em vigor. É lógico que ainda necessita de alguma regulamentação, o incentivo ao Fundo de Apoio para Ações Voltadas à Reciclagem. Então, e fundos de investimentos, projetos de reciclagem, que é o Favor Recicle e o Pro Recicle, que são fundos de investimentos, fundos que vão incentivar todo o setor da reciclagem pelos próximos 5 anos. Então, o objetivo desse fundo é incentivar as indústrias e as entidades dedicadas à reutilização, ao tratamento e à reciclagem de resíduos sólidos produzidos no território nacional, nos 5 anos seguintes à produção dos efeitos dessa lei. Isso é lógico que nós vamos ver agora esses projetos todos e a regulamentação. Isso aí está vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. E nós vamos ter, então, nos próximos anos, nos próximos dias ou meses, a regulamentação. Que incentivos seriam esses que vão ser concedidos? Então, a pessoa física, né, ela poderá, sempre que fizer doações para os fundos da reciclagem, poderá deduzir essas doações limitadas a 6% do imposto de renda devido na sua declaração de ajuste anual. É lógico que esses 6% ele tem que observar o limite somado com os demais incentivos que também estão em vigor, como o Fundo Criança, projetos culturais. Então, somado, não pode ultrapassar 6%. É mais uma possibilidade, é mais um tipo de destinação do imposto de renda que os contribuintes poderão escolher para fins de doação.
E as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, elas poderão, limitada a 1% do imposto de renda devido, na alíquota de 15%, seja no encerramento trimestral ou anual, elas poderão fazer destinações para esses fundos da reciclagem e deduzir também limitado a 1% do imposto de renda. É lógico que aqui esse 1% ele fica também limitado ao conjunto das deduções do incentivo a atividades desportivas. Então, as doações para as atividades desportivas hoje já é permitido 1%, mas o somatório das doações para atividades desportivas e para esse novo fundo, reciclagem, não poderá ultrapassar a 1% do imposto de renda devido na alíquota de 15%. Os recados que a gente gostaria de transmitir aos senhores seriam esses. Fiquem aí agora na sequência com o colega Luiz Antônio, que vai tratar da legislação estadual. Um abraço a todos e até a próxima painel tributário. Bom dia a todos. Nesse bloco do painel tributário da CCA, vamos tratar de assuntos vinculados ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, publicados na semana passada. Primeiro, diz respeito à GIA, que é a Guia de Informação e Apuração do ICMS mensal, é que foram dispensados da entrega da GIA e da FD os estabelecimentos cadastrados no ICMS, ou a inscrição estadual, no período de 1º de setembro de 2021 a 31 de julho de 2022, com atividade econômica de armazém frigorífico, depósito fechado, rádio e silos. Bom, inicialmente a Secretaria da Fazenda havia revogado a dispensa da entrega da GIA a partir de 1º de setembro de 2021. Agora, não tendo especificado motivos, dispensou novamente o período de setembro de 2021 a julho de 2022. Isto em relação à GIA dos referidos estabelecimentos que têm como atividade armazém geral, frigorífico, depósito fechado, rádio e silos. Temos conhecimento de que a Secretaria da Fazenda havia enviado avisos de obrigatoriedade da entrega da GIA, agora em maio de 2022. No entanto, ficou assegurada a dispensa, através da divulgação de um ato nesta semana, dispensando até julho de 2022. Nós temos vários clientes que possuem depósito fechado, que é aquele estabelecimento que trabalha somente com o estabelecimento principal, a matriz ou a filial, né? Que não opera com terceiros, mas somente com o próprio estabelecimento da empresa que utiliza as mercadorias ou industrializa os produtos, né? Depósitos fechados, então, a partir de agosto, obrigatória a entrega da GIA mensal. Já com relação à escrituração fiscal digital, que é um outro informativo entregue mensalmente à Receita Estadual até o dia 15 do mês seguinte, a dispensa da entrega aplica-se exclusivamente à atividade econômica de rádio, pois as demais atividades, né, de armazéns, frigoríficos, silos, já estavam obrigadas anteriormente. Então nós temos, inclusive, o depósito fechado, estava obrigado à escrituração fiscal digital, apenas a GIA que era dispensada. Até a rádio, então, terá obrigatoriedade de escrituração fiscal digital mensalmente, entregue até o dia 15 do mês seguinte. Depois tivemos mais uma alteração relativamente ao programa Devolve ICMS, uma alteração vinculada à regulamentação do decreto instituidor aqui no Estado.
Ele atualiza, então, esse regulamento quanto ao Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, o CAD Único, e corrige incorreções na lei que instituiu o benefício de devolução parcial do ICMS para famílias de baixa renda, mediante atendimento de determinados requisitos. Também, por último, tivemos a publicação de mais uma versão da nota técnica 003 de 2016, a versão 3.20 da nota fiscal eletrônica. É que no dia 1º de agosto de 2022 foi publicado lá no portal da nota fiscal eletrônica esta versão divulgando a tabela de NCM a ser utilizada na nota fiscal eletrônica a partir de 1º de setembro de 2022. Então, nós tivemos efetivamente uma alteração substancial, né, da tabela do IPI, agora 1º de agosto, né, mas ela altera especificamente as alíquotas, né, porque já estavam definidas as NCMs alteradas. Mas para fins de validação, para fins de informação, na nota fiscal eletrônica, nós teremos então a obrigatoriedade de observação da nova tabela que foi divulgada através desta nota técnica, a versão 3.20, a partir de 1º de setembro de 2022. Então, mesmo assim, a Fazenda Estadual estará publicando alertas a respeito dessas alterações, né, realizadas através do Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica e também das administrações estaduais. E o prazo de implantação no ambiente de homologação, nós temos que os testes, né, de ambientes das empresas começam dia 15 de agosto. E o ambiente de produção, então, efetiva, a partir de 1º de setembro de 2022. Então, estas datas são importantes para as empresas que se envolvem com a programação, né, dessas notas fiscais eletrônicas, a geração, né, destas notas fiscais eletrônicas e as empresas, inclusive fornecedoras de programas de nota fiscal eletrônica. Então, datas importantes, porque efetivamente terão que ser observadas as regras quanto à nova tabela de códigos NCM, né, que é o código do IPI, como comumente se chama, né, a partir de 1º de setembro de 2022. Então, esta semana realmente não tivemos muitas alterações, né, na legislação estadual, nem mesmo federal. Eram essas, então, as informações que nós gostaríamos de transmitir aos senhores da área fiscal, especialmente em relação ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. A seguir, o colega André, então, vai comentar as alterações da legislação previdenciária. E desde já, desejamos um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Abrindo a parte final do painel tributário de hoje, gostaria de informar que já estão disponíveis no portal SPED as novas versões 1.5, 1.4 e 2.1.1 do Manual de Orientação do Usuário da FD-REINF. Aproveito para lembrá-los que a versão 1.5.1 do manual vigorará apenas até a competência fevereiro de 2023. Para os eventos ocorridos a partir da competência março de 2023, os contribuintes deverão observar a versão 2.1.1 do Manual da FD-REINF. E agora uma boa notícia para os contadores em geral. Foram canceladas as multas por atraso na entrega da DCTF Web emitidas no dia 1º de julho de 2022. Então, se a sua empresa ou seu cliente recebeu alguma multa por atraso da entrega da DCTF Web e essa multa foi emitida em 1º de julho, essa multa não precisará ser paga. E concluindo o painel tributário de hoje,
quero compartilhar com vocês uma consulta de um dos nossos clientes. Ele questionou se haveria incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de vale combustível fornecido aos trabalhadores. A resposta foi que, se o valor pago limitar-se ao valor equivalente ao estritamente necessário para o custeio do deslocamento do trabalhador, residência-trabalho e vice-versa, em transporte coletivo, então não haveria incidência de INSS. Segundo o entendimento já emanado em solução de consulta pela Receita Federal, o empregador somente poderá suportar a parcela que exceder a 6% do salário básico do empregado. E, caso o empregador deixar de descontar esse percentual do salário do empregado, ou descontar percentual inferior, a diferença deverá ser considerada como salário indireto. E sobre ela, consequentemente, a Receita Federal determina que haverá incidência da contribuição previdenciária, além de outros tributos, como é o caso do imposto de renda. Com essas informações, encerramos o painel tributário de hoje. Desejo a todos uma ótima semana.